Aleluia. Ontem eu tive o prazer de ir lá onde foi minha faculdade, que lá na Clarice, no culto da Clarice, lá tive lá ontem à noite, né, onde você marcha debaixo de uma telha durante 3 horas seguidas sem parar, né? E tive o prazer de ir lá nela ontem. Ela nem me reconheceu, nem Eliane. Depois que ela foi, deu um estalo na cabeça dela lá, que ela foi se lembrar, né? Falou que eu estava diferente e pediu para que eu voltasse para assumir lá, para ficar de frente lá. E foi bênção, né? Para a glória de Deus. Vamos orar pela palavra dessa noite. Amantíssimo Deus e eterno e glorioso Pai Celestial, como te pedi na hora, Senhor, da oferta, eu te peço de novo que o Senhor venha me perdoar dos meus pecados, ó Pai. E que o Senhor venha abençoar a tua palavra nesse culto de Santa Ceia, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz assim, número 16: Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiores da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor. Versículo 20. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: apartai-vos do meio dessa congregação, e os consumirei como num momento. Mas eles se prostraram sobre seus rostos e disseram: o Deus dos espíritos da carne pecará um só homem? Indignar-te-á tu tanto contra esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. Falou a congregação, dizendo: desviai os peços da tenda destes impuros, destes ímpios, homens, que não toqueis nada, pereçais em todos os seus pecados, não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, em redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todas esses feitos, de que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir sua boca e estragar com tudo o que é seu, e vir descer o sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu,
E a terra abriu-se a boca e tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua casa, sua fazenda, e ele e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, da terra cobriu, e pereceram do meio da congregação. Podem sentar, em nome de Jesus. Aqui está falando a história de dois homens, Moisés e Arão. Moisés e Arão escolhidos por Deus. Moisés e Arão chamados por Deus. Eles estavam ajudando o povo. Eles estavam fazendo aquilo que Deus tinha ordenado que eles fizessem. Moisés e Arão. E a Bíblia fala que num determinado momento, um pessoal, se levantou tendo como frente Datã e Abirão. Se levantou contra Moisés e Arão. E Deus, ele dá uma ordem a Moisés para falar alguma coisa para aquele povo. E Moisés, ele abre a sua boca para falar algo absurdo. Moisés vira e fala assim: olha só, vou falar uma coisa para vocês. Se a terra abrir a sua boca e levarem vocês mortos, e matarem vocês, abrir uma fenda no chão, se não acontecer isso, Deus não me enviou. Mas se acontecer isso, foi Deus que me enviou. Ele mal tinha acabado de falar, a terra já tremeu, já abriu a boca e matou todo mundo. O que eu quero falar com isso, irmão? Eu quero falar com isso é que fazer o que Deus quer não é fácil. Não é fácil você fazer o que Deus quer. Não é fácil você fazer o que o Senhor manda. Não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque é inevitável o levante. É inevitável o levante, é inevitável. Não tem como você evitar que o levante aconteça. Aí Deus falando comigo nessa palavra hoje, pela manhã, Deus me levou lá para Neemias. Sabe o que é engraçado? Engraçado que enquanto Neemias estava no palácio comendo e bebendo, e ficando lá à toa sem fazer nada, ninguém perturbou Neemias. Enquanto Neemias estava no palácio servindo, ninguém foi lá perturbar Neemias. Mas sabe o que é engraçado? O engraçado é que quando Neemias se levantou para poder ir lá restaurar os muros de Jerusalém, apareceu 3 endemoniados: Sanbalate, Tobias e Gesem. Apareceu logo 3 para ficar catucando ele, para ficar acusando ele, para ficar afrontando ele e para ficar chamando ele para briga. É incrível que quando você se levanta para fazer a vontade de Deus, acontece o levante, acontece as afrontas, acontece a perseguição. É inevitável que isso aconteça. Sabe, o que Deus, ele tocou no meu coração, que a vitória do povo de Deus está nisso. Por isso que a Bíblia vem e fala assim, o próprio Senhor: bem-aventurado aqueles que são perseguidos, caluniados por amor do meu nome. Porque eu sou bem-aventurado por ser perseguido, caluniado
pelo amor do nome do Senhor, porque são esses que estão no caminho certo e são esses que vão receber a vitória. Sabe qual é o problema? O problema é que quando você fica parado, você não vê nada acontecer. Sabe o que acontece? Enquanto Neemias estava no palácio lá, ele não viu nada acontecer. Enquanto ele estava no palácio lá parado, destruíram Israel, destruíram Jerusalém. Sabe o que acontece com a gente? Quando você e eu, quando nós ficamos parados, o diabo trabalha para destruir o que é nosso. Enquanto a gente fica ocioso, parado, pensando que está tudo bem, o diabo, ele está trabalhando para destruir a nossa vida. Aí a gente tem aquela ilusão, não, se eu servo a Deus, se eu sigo a Deus, se eu faço o que Deus quer, eu sou perseguido. Se eu faço o que Deus quer, eu sou caluniado. Se eu faço o que Deus quer, querem fazer mal comigo. Se eu faço o que Deus quer, vão atrás de mim. Aí eu escolho não fazer, porque se eu fizer, eu vou ter problema. Mas acontece que eu tenho que entender é que eu, quando faço e sou perseguido, Deus está me dando vitória. Deus não está dando vitória para quem está parado. Deus não está dando vitória para quem está de braço cruzado. Deus está dando vitória para quem está trabalhando, lutando, sendo perseguido, sendo humilhado, sendo caluniado. É para essa gente que Deus está trabalhando para dar vitória. Eu tenho uma falsa impressão de paz quando eu estou parado. Eu tenho uma falsa impressão. Ontem eu fui na irmã Clarice e ela me viu pelo menos há 5 anos que ela falou que a gente não vai lá. E ela virou para mim e falou assim: eu vejo a igreja quase fechando, mas eu vejo a mão de Deus abrindo, e eu vejo Deus enchendo, e eu vejo Deus prosperando. Ela falou assim: tem umas mulheres desse jeito, daquele morro, que ela nem sabe se eu estou perto do morro ou longe do morro. Ela não sabe onde eu estou. Ela falou assim: tem um morro, daquele morro, que o senhor sabe qual é? Tem umas mulheres que querem seu mal, desejam seu mal, pedem seu mal e faz coisa contra o senhor. Mas Deus vira para o senhor e manda o senhor falar assim para o senhor: não fecha a igreja. Não fecha a igreja. Não fecha a igreja. Ela falou isso para mim ontem. Não fecha a igreja. Continua lá, não fecha. Ninguém vai te tocar. Ninguém vai fazer nada contra ninguém ali. Continua fazendo o que o senhor está fazendo. Foi o que ela falou ontem para mim. Por quê? A minha destruição, a minha queda está em eu parar. Em eu parar. Aqui é uma luta desumana. Aqui o negócio é guerra. É cada mês uma luta. Às vezes cansa, irmão. Claro que cansa. É todo mês uma luta para pagar um aluguel. É todo mês tem que levantar o clamor no início do mês para poder conseguir pagar o aluguel. Segunda-feira, entrou pouco dinheiro, mas o pouco que entrou, vou separar com o que eu já tenho e nós vamos pagar o aluguel segunda-feira. Eu vou conseguir completar o aluguel já segunda-feira. Mas é luta. Todo mês é uma guerra. E às vezes a gente cansa. Mas sabe o que acontece? É engraçado que todo mês, 7 anos, guerreando, lutando para manter essa porta aberta. E 7 anos dando vitória. Aleluia. Nunca esse lugar sobrou dinheiro para comprar uma bala Juquinha. Nunca. Sempre ou nunca não. Raras vezes. Raras foram as vezes que sobrou dinheiro. Rara. Conta-se na palma de uma mão. 99,9% das vezes, para a gente manter essa porta aberta, a gente
tem que gemer nos pés do Senhor para conseguir manter essa porta aberta, né? Agora estamos pagando 2.250. Então não é pouco dinheiro. Não é pouco dinheiro. E todo mês é aquela gemessão, todo mês é aquela luta com Deus, para que possamos conseguir vencer e conseguir pagar. Aí Deus vira para mim e fala assim, já falou isso uns anos atrás, quando tinha um pessoal na igreja que trabalhava com tranca-rua, era crente, mas trabalhava com um punhal na mão. Enfiaram uma porção de pau nas minhas costas. Eu levando para o monte, pagando conta, fazendo uma porção de coisa, e no final se rebelaram, uma rebelião, saiu de manada o pessoal, ainda falando mal e mentira de mim, e eu tomando umas facadas pelas costas. Tomando umas facadas pelas costas. E eu fui lá na Alzira, a Alzira sabia de lá e falou assim, pastor, Deus tomou, eu vou orar para o Senhor, Deus está mandando orar. Deus tomou ela e falou assim, meu filho, continua fazendo bem para os outros. Eu te coloquei naquele lugar para você continuar fazendo bem. Não para de fazer o que eu te mandei fazer. Não para, continua. Não importa o que os outros fizeram, ou o que os outros vão fazer, ou o que os outros estão fazendo. Isso é comigo. Você só continua fazendo o que é bem. A minha parte é fazer. E fazer é difícil. A minha parte é querer fazer aquilo que Deus quer. E quando você entra para fazer aquilo que Deus quer, tem os levantes. Tem os levantes. Tem os levantes. Tem os levantes. Essa semana falaram umas coisas que eu não vou falar, mas eu provei que a maioria era mentira. Ainda liguei para um amigo e falei assim, mandei mensagem para ele e falei assim, ó, falaram isso, assim, assim, assim. Mandei mensagem para a irmã aqui da igreja, falei assim, com ele do lado, tirei foto com ele do lado e falei assim, tá aqui meu amigo, tamo junto, tamo lado a lado. Lado a lado. Aí eu mandei um áudio dele falando. E ele ficou horrorizado, ele falou, pastor, realmente o senhor está sofrendo. É duro você fazer o que Deus manda, mas quando você faz o que Deus manda, Deus te dá vitória. Sabe por que ninguém com oração contrária, com macumba, com feitiço, fecha a porta? Porque a Bíblia fala que a porta que Deus abre, homem nenhum fecha a porta que Deus abre. Eu não abri essa porta, por mim eu nem queria ter essa porta. E Deus não deixou faltar um mês. E a gente já ficou aqui com menos gente que está hoje. Nós já ficamos aqui com menos gente que está hoje. Em nenhum mês Deus deixou faltar e a gente atrasar um aluguel, uma conta dessa igreja. Um mês. Sabe por quê? Porque quando eu faço a minha parte, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. E aí, aquilo que sai da minha boca, acontece. A Thaís ainda agora mesmo, antes do culto começar, a Thaís estava cheia de dor de cabeça. Estava cheia de dor de cabeça e com uma tosse que não passava. Orei ela aqui, na mesma hora a dor de cabeça passou e a tosse acabou. E ela foi lá e serviu, porque eu precisava dela bem inteira, bem 100%, porque a gente tinha que comer, né, gente? Pelo amor de Deus, né? O negócio estava bom ali na hora do vamos ver, ela vai estar com dor de cabeça. Não, vem cá, vamos tirar esse troço agora, porque não pode ter dor de cabeça. A comida tem que estar. Aí você vê por que quando a palavra sai da tua boca, acontece, Deus ouve, Deus abençoa, Deus faz. Você entende porque as coisas começam a andar na tua vida, porque você está fazendo aquilo que Deus manda, indo contra tudo, contra todos, porque é assim que é. Às vezes a gente vai contra a família,
às vezes a gente vai contra parente, às vezes a gente vai contra tudo. Contra tudo. Contra tudo. Porque tem mãe que quando o filho vai para a igreja, não quer que o filho vá. Tem esposa que quando o marido vai para a igreja, não quer que o marido vá. Tem marido que quando a esposa vai para a igreja, não quer que a esposa vá. Irmão, é contra tudo e contra todos. A perseguição, ela existe. A perseguição, ela existe. O próprio Jesus, ele foi fazer o querer do Pai, ele foi parar numa cruz. Ele foi parar numa cruz. Escolheram o bandido, o ladrão, para ser liberto e crucificaram Jesus. Sabe por que isso? Porque quem faz a vontade de Deus, ele tem perseguição. Por isso que na Bíblia está escrito esse versículo: bem-aventurado você que é caluniado, perseguido por amor do meu nome, você é bem-aventurado. Sabe por quê? Porque o Senhor está contigo. Porque o Senhor está ao teu lado. Não é fácil. Ah, você fala assim, pastor, dói para burro, eu choro. Legal. Sabe quem chorou? Jesus. Jesus chorou porque o amigo morreu. Jesus foi lá para cima do monte falar com Deus, chorar para Deus tirar ele dessa situação, para Deus arrancar ele dessa ordem que Deus tinha feito. Não é fácil fazer o que Deus manda. Não é fácil. Às vezes quem está do lado, se você for ver outro versículo, Moisés, Arão e Miriam se levantaram contra Moisés. Opa, nós somos. Eu estava com o Vanildo ontem, nós fomos na irmã Clarice junto, no culto lá. No carro ele estava falando, pô, tem um pastor que ele fala assim, às vezes o povo não pode ter dom, às vezes o povo não pode ter entendimento. Sabe por quê? Porque o povo às vezes se acha, às vezes o povo acha que porque ele tem um dom, às vezes o povo acha porque ele tem uma oratória melhor, ele tem que estar no lugar do pastor. Então tem muito disso. Ele está falando dentro do caso do Vanildo. O povo às vezes, ele acha que o pastor é indigno de estar no lugar do pastor, e quem tinha que estar no altar era ele. Porque ele tem um dom, porque ele tem oratória, porque ele tem mais estudo, porque, irmão, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deus coloca em cima do altar quem ele quiser. Moisés foi um. Porque Arão e Miriam se colocaram na posição de querer se levantar contra Moisés? O próprio Moisés chegou para Deus e falou assim, Senhor, não bota eu não. Eu sou pesado no falar. Sabe o que Moisés está falando? Senhor, eu não sei nem falar. O Senhor está me botando para eu ir lá falar. Qual era a função de Moisés? Ir lá para Faraó e falar assim, liberta o povo de Deus. Deus está mandando você libertar. Aí Moisés vira para Deus e fala assim, Deus, não manda eu não. Eu não sei falar. Como é que eu vou chegar na frente de um cara que é o líder de tudo e vou falar para ele, liberta o povo de Deus? Mas eu vou falar isso. O próprio Moisés saiu fora, mas Deus escolheu quem? Moisés. Aí vai Arão e Miriam. Dois bobões, sabe o que aconteceu? Ficaram leprosos. Pegaram lepra. Aí sabe quem teve que orar para a lepra sair? Moisés. Labadaca, labassuri. Naragobi, dagobidá. Que Deus quer que a gente entenda nessa noite, que não fazer o que Deus quer é difícil, dói, machuca, talvez até faça você chorar, mas faz de você uma pessoa abençoada.
Não fazer nada só traz prejuízo para a tua vida. Não fazer o que Deus manda só traz prejuízo para a tua vida. A melhor coisa que tem que se fazer é obedecer aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. Vai doer? Vai. Vai machucar? Vai. Talvez você vá chorar? Vai. Mas no final, a vitória é tua. Aleluia. Jesus, ele foi parar numa cruz, zombado, caçoado, esbofeteado, machucado, ferido, mas no final, a vitória foi dele, o diabo perdeu. Oh, Labadaçu, Binaragobidá. Jesus passou pelos piores sofrimentos. Jesus tomou tapa na cara. Jesus foi colocado numa coroa de espinho. Costinha que não foi que fez aquilo na cabeça dele. Jesus foi ferido com uma lança. Jesus foi escarnecido. Ei, tu não é Deus, salva você daí, te salva daí. Jesus foi humilhado. Mas no final da brincadeira, ele ressuscitou, foi no inferno, pegou a chave da morte, da vida e venceu. Porque aquele que faz a vontade de Deus, ele vence. Eu tenho que sair daqui nessa noite querendo fazer a vontade de Deus, porque a minha vontade me leva para a tragédia, a minha vontade me leva para a derrota, a minha vontade me leva para o sofrimento, a minha vontade me faz um perdedor. Mas quando eu entro na vontade de Deus, eu vou ter perseguição, eu vou ter luta, eu vou ter afronta, eu vou ter muita coisa, mas também vou ter vitória. É isso que eu e você temos que sair daqui entendendo essa noite. Glória. Dois homens escolhidos por Deus para fazer o que? O bem. Eles estavam ali para fazer o que? O que Deus mandou. Eles estavam ali para cumprir o chamado que Deus tinha na vida deles. A Bíblia fala que aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Nós temos que entender nessa noite que todos nós temos algo para fazer. Todos nós temos algo para fazer. Enquanto você não fizer o alvo de Deus na tua vida, é sofrimento. Enquanto você não fizer o alvo de Deus na tua vida, é dor, é choro. Mas quando você começa a colocar e praticar o que Deus mandou você fazer, o final é vitória. O final é vitória. Deus, Ele quer te dar vitória, desde que você faça aquilo que Ele quer que você faça. Porque senão nós acabamos sucumbindo, afundando. Porque não fazer o que Deus quer é muito duro. É muito duro. Hoje nós falamos sobre a justiça de Deus na escola dominical. A justiça de Deus. E sabe, irmão, Deus é justo. Estava falando na escola dominical que a Bíblia fala que tem que vigiar. Oração sem vigilância não tem efeito. Não tem efeito. É que eu falei aqui. Não adianta você pegar a pior comunidade que tem no Rio de Janeiro. Não vou falar nome para não falar que é preconceito. Mas pega a pior comunidade, a comunidade mais braba do Rio de Janeiro. Pega um carro todo fumê, todo preto e fala assim: Senhor, eu vou subir essa comunidade hoje. 3:30 da manhã eu vou subir com esse carro.
ninguém vai me tocar, Senhor. Eu vou subir, eu vou lá em cima e ninguém vai me tocar. Estou até chegar lá em cima, mas descer já é outro 500. Porque tem coisas que, como diz a Bíblia, é tentar Deus. Tem coisas que é tentar Deus, que nós não podemos tentar Deus. Tem coisas que é ordenança de Deus. Tem coisas que é ordenança de Deus. É que eu falei aqui. Um bandido está na cadeia e se converte ao Senhor. De coração se converte. Aí chega a parente e fala assim: pastor, ora por meu marido, meu filho, meu irmão, ora para ele sair da cadeia o mais rápido possível. Sabe quando ele vai sair da cadeia? Quando ele paga tudo que ele tem que pagar. Sabe por quê? É justiça de Deus. A partir de que ele sair da cadeia, ele é uma nova criatura e vai mudar a vida dele. Mas Deus não vai tirar semana que vem ele porque ele se converteu. Deus não vai. O cara tem 5 anos para cumprir. O cara tem 15 anos para cumprir. Deus não vai tirar com um mês. Ah, não, se converteu, eu vou tirar meu filho da cadeia. Deus não faz isso, irmão. Você cumpre aquilo que você tem que cumprir, porque é a justiça de Deus. A Bíblia fala que nós temos que pagar pelo aquilo que nós fazemos. Se você, já expliquei isso na igreja, se você plantou espinho, e a partir de agora tu plantou uva, os espinhos que tu colheu, tu vai espetar a mão neles todinho, tu vai ter que catar um por um. O que tu plantou, tu colhe, não tem jeito. Por isso que às vezes a pessoa chega para a igreja e fala assim: Senhor, pastor, estou 5 anos na igreja, minha vida não mudou. Fala, irmão, a lei da semeadura. Tu semeou uma vida inteira só desgraça, tu quer colher rápido. Tu ainda está colhendo, tu semeou lá no mundo lá. Está colhendo. Deus não fala assim para a pessoa assim: ah, ele colheu espinho, tem mais 3 anos de espinho, eu vou tirar esse espinho e vou deixar ele comer uvinha docinha. É ruim, irmão. Vai comer uvinha docinha, depois tu catar os espinhos todinho que tu colheu, que tu plantou. A Bíblia fala que aquilo que eu planto eu colho. Não fica para trás não, irmão. Então eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender isso. A justiça de Deus. A justiça de Deus. A perseguição, a calúnia, a infâmia, aquilo que fazem contra você é semeadura. Alguém vai ter que colher isso aí. A tua parte é fazer o que Deus manda. Se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ter vitória na tua vida, irmão, a prática é fazer o que Deus manda, gemendo, chorando. Já peguei isso aqui no dia. A Bíblia fala que aquele que semeia boa semente chorando vai colher sorrindo. Não é fácil fazer o que Deus manda. É muito duro você se doar, você largar as coisas, você ajudar e receber em troca perseguição. É muito duro. Mas Deus não quer que você pare. Foi como Deus falou para mim ontem: não para, não fecha, não larga, continua. Deus fala que Ele não tem negócio com covarde. Ele não tem negócio com covarde. Nessa noite de Santa Ceia, eu vou orar. Sabe para quê? Para que nós venhamos conseguir fazer o que Deus determinou para a nossa vida. Você tem que continuar fazendo o que Deus mandou. Larga a tua vontade, larga o teu desejo. Larga. Ontem estava na irmã Clarice, ela falando. Lá que eu aprendi muita coisa, ela estava lá sentada, ela falando. Igreja, tudo que eu falo aqui, ele fala lá. Igreja pintada de preto, igreja com luz apagada, isso é demônio. É a igreja que se entrega a pomba gira, a igreja que se entrega ao Satanás. Uma senhora já tem 70 e poucos anos agora, ela está falando lá. Isso é obra de homem, obra de demônio. E essas obras
elas vão ter a sua recompensa. Agora, se a gente faz o que Deus manda, se a gente faz o que Deus ordena, o final é vitória, é milagre. Aleluia. Toque de pé em nome de Jesus, que eu vou orar por você antes.